Bom dia, amados. Haribo, Haribo, Haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Então, Vasudevaya, repetindo, representa, né, a consciência suprema. Quando você fala Vasudevaya, significa que você, através da sua consciência, você está invocando a consciência suprema na qual está, né, todas as coisas, inclusive a sua própria consciência. Como você é parte de Deus, a sua consciência nada mais é do que uma parte da consciência de Deus. Vasudeva. Tudo está dentro da consciência de Deus, da consciência, né, de Krishna. E você também, a sua consciência está dentro de Deus. E a sua consciência é uma manifestação da consciência de Deus. Então, inicialmente, isso é muito importante saber, porque nós nos movimentamos aqui nesse mundo chamado mundo existência material, com a nossa percepção da consciência. A mente, a inteligência que nós temos, são todos eles, né, produtos da energia material sutil que faz a gente perceber essa existência material e assim a gente se correlaciona com essa energia que está aqui em torno da gente para ter exatamente esse aprendizado do espírito, ok? Para você atingir aquilo que você é, a sua percepção espiritual como parte integrante de Deus, Krishna. Você tem que usar a sua consciência interagindo, né, com o seu aspecto Buddhi, que é a inteligência, a razão pura, né, espiritual, e também com a mente dentro daquilo que se chama a experiência material, usada favoravelmente para esse desvelar, para esse desmembramento daquilo que é a ilusão. Estamos nesse mundo para tirar o véu da ilusão que faz com que a gente viva identificado com essa existência material. Certo? Então é para isso que você está aqui nesse mundo, para despertar. E para despertar você tem que, né, buscar a sua autorrealização, a sua conexão real com Deus nesse aspecto amoroso. E daí hoje a gente vai ler um verso do Bhagavad Gita que tem mais ou menos, né, ou totalmente a ver com o que colocamos aqui inicialmente. Então eu estou aqui com o verso do Bhagavad Gita, né? Vamos botar aqui para vocês verem. Ó, esse verso aqui é o verso 53 do capítulo 11, onde Krishna ele manifesta a forma universal dele para Arjuna. Arjuna pede tipo uma prova para Deus, para ele se revelar que ele é Deus. Então ele mostra a forma universal, né? Através dele, a Arjuna percebe toda a existência desse universo do Senhor Brahma de 4 cabeças, e assim ele realiza passado, presente, futuro, ele vê os sábios, vê os demônios, ele vê toda aquela gama, né, de variedade do jogo cósmico, né, da dualidade, de uma vez só. Isso aí se chama autorrealização suprema, onde você realiza de uma vez só o que é esse universo, o que é essa Maya, o que é esse aspecto externo da energia de Deus, onde agora a nossa alma, né, através desse corpo, está interagindo em seus aspectos grosseiros e sutis. Mas você não é nada disso, você é a alma que está por trás, né, o espírito que está por trás de toda essa observação daquilo que se chama o externo, a energia material, a energia inferior de Krishna. E nesse verso 11, né, depois que Arjuna, no verso 53, quer dizer, do capítulo 11, Arjuna pede para Krishna, que é a causa de todas as causas, a fonte de tudo, né, o princípio primordial de toda a existência espiritual e material. Arjuna pede a Krishna para mostrar que ele é Deus, né? Isso aí acontece, é uma forma
que tem pessoas que se dizem, né, eu sou Deus, mas ele não pode mostrar a forma universal. Porque, na verdade, ninguém é Deus, todo mundo é parte integrante de Deus, certo? E aí a pessoa não pode mostrar a forma universal, mas Deus, ele criou essa prova, para provar de uma vez por todas, né, para todo mundo, através do seu devoto Arjuna, que ele realmente mantém essa posição eterna, né, de Deus, sempre vai ser, sempre foi, e que tudo é ele, que ele é tudo. E assim, depois que Krishna manifesta essa forma universal para Arjuna, ele ficou atemorizado, né? Imagina você conseguir enxergar todo o universo de uma só vez, isso aí é algo inexplicável, né? Você conseguir ver tudo de uma vez só, no mesmo lugar, ou seja, dentro de Krishna, porque Krishna estava em frente a Arjuna. E aí, através do poder místico, Deus mostra que tudo está dentro dele. Ele deu a visão mística para Arjuna. Ou seja, através de Deus, Arjuna conseguiu enxergar, né, que Krishna é Deus e que ele é o Senhor de toda a manifestação dessa chamada existência material. Da mesma forma, agora mesmo, o Senhor Krishna ele está presente dentro do seu coração como o Senhor Vishnu. E daí, no Bhagavad Gita, Krishna explica que através do Senhor Vishnu, ele dá o conhecimento ou a ignorância para a pessoa que quer entender Deus, que quer entender o que é esse universo. Krishna, ele dá a inteligência para você de dentro do seu coração. Depende de você se aproximar dele e pedir para que ele se revele para você. Ok? Então, esse verso 53 aqui, Krishna, depois que ele mostra a forma universal para Arjuna, Arjuna pede para ele tirar essa forma universal e se revelar como ele é normalmente, né? Com aquela forma parecida com a humana, com 2 braços, 2 pernas, a pena de pavão. Enfim, a forma né, de Krishna que é descrita, que é conhecida ou revelada para todo mundo. Então essa forma aqui, ó, que Krishna mostra, né? Govinda, Krishna. Para quem não conhece a forma de Krishna, é essa aí. Então essa forma que ele mostrou para Arjuna em frente da carruagem, né? Na batalha de Kurukshetra, ele mostrou essa forma para Arjuna novamente. E depois que ele mostrou essa forma, o verso diz, né, ele falou para Arjuna, essa forma que você está me vendo, Arjuna, agora, como Krishna, essa forma que manifesta a existência espiritual, toda a existência material, certo? Essa forma que você está vendo aqui diante de mim, diante de você, né? Então ele fala, a forma que você vê com seus olhos transcendentais, não pode ser compreendida através do simples estudo dos Vedas, nem por submeter-se a sérias penitências, nem por dar caridade, nem por prestar adoração. Não é por esses meios que alguém pode ver-me como sou. Então, Krishna está explicando nesse verso que apesar de ele, né, estar, né, logo ali de frente para Arjuna, apesar de ele ter revelado a forma universal, apesar de ele ter revelado a forma na qual ele está dentro do coração de todo mundo, porque ele também se manifestou como o Senhor Vishnu, mesmo assim, ele está explicando para Arjuna, né, como que ele pode ser visto. E aí ele fala aqui, a forma que você vê com seus olhos transcendentais, tá? Você, para ver Krishna, para entender Krishna, para autorrealizar Krishna, você tem que ter o quê? Olhos transcendentais. Olhos transcendentais significa visão espiritual. Quando a sua mente está purificada, quando a sua inteligência está iluminada,
quando você está vivendo no amor por Deus, então você adquire esses olhos transcendentais nos os quais podem contemplar essa forma que Krishna se manifestou a Arjuna, né, ali no campo de Kurukshetra. Né? E também você, com esses olhos transcendentais, naturalmente você vai ver Vishnu dentro do seu coração e também você vai entender que todo esse universo, todas essas manifestações, nada mais são do que formas, né, energéticas dentro de uma substância comum, né, chamada Brahman, que é uma manifestação de uma substância base no qual tudo se manifesta. Compreende? Então, esses olhos transcendentais são os olhos que você tem que tentar adquirir de qualquer maneira. Você tem que despertar o amor por Deus. A visão, né, de transcendental, ela é alimentada, ou a atenção, né, dela na percepção daquilo que é a existência material e espiritual, se deve a essa energia substancial do amor que você vai desenvolver em relação a Krishna. Ou seja, você só vai ver Krishna como ele é, ou entendê-lo como ele estava perante Arjuna, através, né, do serviço devocional, através do amor desenvolvido em seu coração por Deus. Ou seja, através da sua rendição a Krishna, a Deus. Só quando você se rende a Deus em amor, como Arjuna fez em relação a Krishna, é que você vai realmente compreender Krishna como ele é. Tá? Então, dando essa dica inicial, essencial, aqui vamos dar continuidade nesse verso aqui, ó. A forma que você está vendo agora, Arjuna, você não pode ser compreendida através do simples estudo dos Vedas. Tem pessoas que ficam estudando as escrituras, são eruditos, são sábios, conhecem tudo sobre, né, religião, filosofia, práticas espirituais, porém tudo isso está no nível intelectual. Ele apenas se tornou um papagaio das escrituras, ou um bom memorizador, né? Então, Krishna fala que você pode estudar todos os Vedas e você não é a maneira de como você vai conhecê-lo, né? Como ele está perante Arjuna. Krishna diz que o objetivo dos Vedas é você conhecê-lo e se render a ele. Todo conhecimento dos Vedas se destina a que você se compreenda como parte de Krishna, se renda a ele, purifique a sua mente e desperte, né, o seu amor, né, puro por ele. Ok? Então, Krishna está falando aqui que simplesmente a pessoa erudita que fica estudando as escrituras, ela não vai conseguir compreender ou ver Deus, porque essa não é a forma. Porém, o estudo dos Vedas vai fazer com que o seu intelecto, né, dê permissão inteligível ao seu espírito para que você compreenda isso que eu estou falando, que você tem que se render a Deus em amor, né? Em amor puro. Tá? Essa pureza é muito importante você conquistar durante o seu processo de ascensão espiritual. E pureza significa que você vai descondicionar a sua mente das crenças limitantes e também vai se desapegar, né, das coisas materiais que estão relacionadas com essa falsa identificação do corpo material. Compreende? Então é muito simples entender isso, depende da nossa atitude. Não é só você ficar lendo vários livros de religião, estudando filosofia comparada, tentando fazer assimilação entre várias religiões. Não é isso. Você tem que entender quem é Krishna e se render a Krishna e entender que Krishna é Deus e que tudo, né, essa questão de sabedoria, essa miscelânea de conhecimento, tudo é uma energia de Deus que se manifesta através do intelecto, da mente, do raciocínio, da lógica, enfim, tudo que você quiser colocar nesse pacote chamado energia vibracional do conhecimento, né, tudo isso é uma energia de Deus
que associada aos modos da energia material, né, bondade, paixão e ignorância, geram toda essa diferenciação filosófica, religiosa, de sabedoria e de tudo mais. Porém, o Bhagavad Gita é o próprio Krishna falando. E ele está falando aqui nesse verso agora, né? O Bhagavad Gita é Krishna também, manifestado na forma de literatura, porque é falada diretamente por Deus. E aqui Krishna está falando diretamente. Se você estudar o Bhagavad Gita e entender que o propósito do Bhagavad Gita é você se render a ele com serviço devocional, com amor, com adoração, então você vai conseguir vê-lo diretamente, tanto nesse mundo como no seu coração, e vai compreender a presença dele. Krishna, ele vai te dar essa percepção interna, porque ele é o supremo, ele é o infinito, ele pode se revelar para o finito, ele pode fazer do impossível possível. Depende de como você está se colocando na sua vida, ou se conduzindo nessa vida, para receber essa revelação, ok? Então, nesse verso, nós já aprendemos que simplesmente estudando as escrituras, isso aí não vai te dar o potencial para você compreender Deus completamente. Aí depois aqui ele fala para Arjuna também, nem por submeter-se a sérias penitências, você vai me ver como você está me vendo aqui agora. Né? Penitências não dá aos olhos transcendentais, um alto sofrimento, uma punição, aí você faz aquele porção de jejum, né? Enfim, penitências, sacrifícios, né? Que você martiriza, né? Se submete a certas condições psicológicas, físicas, emocionais. Aí Krishna fala que isso aí também não adianta. Né? Isso aí não é amor a Deus, tem que ter o amor a Deus, ok? Tem que entender isso acima de tudo. Se você não desenvolve o amor a Deus, não adianta ficar estudando, nem fazendo penitências, certos sacrifícios, tá? Isso aí é bom a nível para ajudar o seu corpo, a sua mente, um autocontrole, porém nada chega aos pés dessa relação amistosa, carinhosa, cheia de amor com Deus, como Arjuna tinha. Então, Krishna está revelando aqui nesse verso, né? Imagina, depois de revelar, né, a sua posição como Deus, ele fala assim, mesmo que você veja todo o universo, assim, se você não tiver os olhos, né, untados com o amor, a devoção a Deus, rendendo-se completamente a Krishna, com plena fé de que ele é Deus, se você não fizer isso, então não vai adiantar você fazer muita austeridade, muitas penitências assim na vida, tá? Isso aí é útil para manter a mente, às vezes, em equilíbrio, né? Porque a mente, ela quer desfrutar do mundo, e penitência mesmo significa que você pega a sua mente e faz ela pensar sempre em Deus. É isso que Krishna recomenda aqui no Bhagavad Gita, para você estar constantemente lembrando dele e constantemente se desapegando da energia material, vendo o que a energia material é realmente. Então, Krishna está falando aqui, né, que muitas coisas que a gente pensa que vai favorecer a nossa visão ou realização de Deus, não vai realizar. A outra coisa que Krishna fala aqui, ó, nem por dar caridade. Então a gente vê muito negócio de amor ao próximo, aí você dá caridade, você é um cara bonzinho, você abre hospitais, leva água para as pessoas, melhora, né? Ajuda de alguma forma, caridade nesse sentido. E Krishna fala, mas o que tem isso aí a ver com amor a mim? Tá? Você fazendo caridade, você vai adquirir bom karma, isso é certo, né? Atividades piedosas geram bom karma. Porém, a ideia desse verso que Krishna está dando é que as pessoas que pensam assim, se eu sempre for bom, uma pessoa boa nesse mundo, se eu sempre favorecer as outras pessoas, os meus irmãos, né? Então aí eu vou realizar Deus.
nesse sentido, né? A gente sempre, lógico, deve fazer caridade, ajudar quem precisa, né? Quem está passando por necessidade, até mesmo quem busca, né, uma curiosidade filosófica, e você vai falar o Bhagavad Gita para a pessoa, mas no final você tem que falar para todo mundo, não adianta você só querer fazer bem para o mundo. Fazer bem para o mundo significa que você faz as pessoas terem a atitude de se render a Deus. E quando você está rendido a Deus, como Krishna, ele é a raiz da existência, naturalmente todo mundo que é uma parte dessa árvore, né, existencial suprema, quando você está rendido a Krishna, adorando a Krishna, manifestando o seu amor a Deus, naturalmente, dentro de um contexto integrativo, né, numa unidade espiritual, onde as partes se somam igualitariamente para constituir esse corpo total de Deus, então você está fomentando a caridade real, que é a sua energia de amor está sendo colocada dentro de uma questão mais íntima, mais profunda, né? Espiritualizada, onde as pessoas também vão captar a sua energia e assim aceitarem definitivamente essa rendição ao Senhor Supremo. De modo que isso é muito importante, né? Fora da caridade não há salvação, né? Mas temos que entender o que é essa caridade, porque também a caridade é modo da paixão, modo da ignorância, modo da bondade. Então a verdadeira caridade é você dar esse conhecimento para as pessoas, que Krishna é Deus, que você tem que se render a Krishna e você se liberta desse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, e atinge o padrão de bem-aventurança ou felicidade completa. E após a morte você volta para o reino de Deus, ok? Não é para você ficar aqui nesse mundo sendo bonzinho a vida inteira. Você tem que ir lá, voltar para Deus e desenvolver uma conexão de amor eterno com Ele. É isso que você está aprendendo aqui nesse mundo material. E naturalmente, né, de uma forma natural, quando você está com Krishna, naturalmente você é bom. Naturalmente você faz caridade, tanto material quanto espiritual, mesmo para as pessoas que não têm interesse em Krishna, você de alguma forma faz uma aula para deixar registrado, né? Quem sabe a pessoa vai amadurecer e um dia vai entender que ela tem que se render completamente a Deus, a Krishna, né? Isso que significa os mestres falando, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você não pode amar ao próximo, ser caridoso realmente com o próximo, se você não estiver em primeiro lugar amando a Deus sobre todas as coisas e entendendo que todas as pessoas, todas as almas são partes desse Deus, dessa raiz suprema que alimenta, né, toda a árvore existencial. E a causa dessas causas, né, a origem de toda a origem, é o Senhor Krishna, aquela forma, né, que eu mostrei aqui, onde você tem que estar sempre meditando nessa forma ou no santo nome de Deus, conforme foi ensinado pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ao estar pronunciando esse nome nessa atmosfera material e estabelecendo, né, a sua devoção pura, o seu amor por Deus, naturalmente você está oferecendo a sua energia mais poderosa de caridade para todo mundo. Em algum lugar, por você estar cantando em amor por Deus, principalmente amor puro, em algum lugar desse universo alguém vai pegar essa energia e vai sentir vontade também de se render a Deus. Então essa é a maior caridade. Ok? Então, naturalmente, se você se rende a Deus, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai ser uma pessoa caridosa, você vai dar a sua alma, o seu conhecimento, a sua energia e também bens materiais, se você tiver, para quem estiver precisando, ok? Mas não ficar pensando que através da caridade eu vou me salvar, assim, né? Então, não é assim. Na verdade, ninguém tinha que estar passando fome, o mundo ele tinha que estar todo mundo bem, fazendo a prática espiritual, como é na idade de ouro, né? Só que a gente está numa era de ferro, onde muitos demônios querem, né, ficar sendo os senhores da existência e as pessoas pagam o preço dessa desigualdade porque há uma corrupção, há uma posse
injustificada. As pessoas, esses demônios, conforme Krishna descreve no capítulo 16, eles não têm assim, nenhuma piedade por ninguém. São demônios, são pessoas que querem se dar bem egoisticamente, não acreditam em Deus, têm raiva de tudo, pessoas desequilibradas que assumem postos de poder na sociedade e aí prejudica todo mundo materialmente, espiritualmente, favorece atos insensatos, né, das ideologias, das filosofias. Isso aí prejudica todo mundo. E é por isso que Krishna vem aqui nesse mundo material para falar o Bhagavad Gita, para exatamente restabelecer esse conhecimento que está perdido, né? Que vai se perdendo, porque quando os demônios entram no planeta, eles retiram toda a possibilidade de você entender quem é Krishna, por que você tem que se render aos pés de lótus deles, né? E o próprio Krishna no Bhagavad Gita está falando, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, né? Ofereça tudo para mim, adore-me. Então o Krishna está falando, certo? Vai depender de como você vai se associar, com quem você está associando. Você tem que se associar com pessoas que estão rendidas a Deus e já vivendo nessa performance do coração, né, da intuição, e tentando de alguma forma colocar, né, na cabeça das pessoas, principalmente no coração também, de que a vida é simples, você só tem que entender isso, quem é Deus, quem é você, como você se conecta com Deus e viver a sua vida assim, certo? E aqui nesse verso, Krishna está falando, não, essa forma que você está me vendo aqui com seus olhos transcendentais, senão você não poderia, né? Arjuna não poderia entender que Krishna é Deus, que estava ali na frente dele. Então, Krishna está explicando aqui esse verso, isso é maravilhoso, porque tem muitas pessoas que se perdem nessas práticas, né, de estudo, fica estudando a vida inteira os Vedas, fica sempre fazendo penitência, né, aqueles jejuns, aquelas regras assim que chegam a perturbar o corpo e a mente, né? A pessoa não se diverte nesse mundo, fica sempre condenando tudo, julgando, pensa em abandonar o mundo, eu vou ficar numa caverna lá comendo só capim, não é assim? Então, não é isso que Krishna está falando aqui. A vida é simples, né? Tudo é muito simples, e Krishna está aqui, o Bhagavad Gita, todo conhecimento. Então, nem por dar caridade, e ele fala que nem por prestar adoração. Tem gente que vai no templo, ficar adorando Deus, ou ficar rezando, ou até mesmo cantando o santo nome. Assim, mas é uma adoração egoísta, né? Você não se entrega realmente a Deus. Você está adorando, né? Ou adora também semideuses, autoridades elevadas, adorando também mestres, gurus, né? E acha que com isso você vai atingir Deus. Então Deus fala assim, não é por essa adoração, entende? Você está adorando, oh meu Deus, isso, e faz orações, e chora, e não, tudo é Deus, mas você não realizou Deus. Então Deus fala assim, não é adorando, esse tipo, entende? De adoração, principalmente visando, né, você ter dons psíquicos ou ter benefícios materiais. Então, a adoração interesseira com um propósito egoísta, não é essa adoração que Krishna tá pedindo, né? A adoração ela tem que estar provida o quê? De amor a Deus. Tá? E esse amor a Deus você vai conseguir, né, nessa era de Kali Yuga, cantando o santo nome de Deus, estudando os passatempos de Krishna, né, porque aí já é um conhecimento direto, não é só uma filosofia, é você viver. Os passatempos de Krishna são Krishna, o santo nome de Krishna é Krishna. As palavras do Bhagavad Gita são Krishna, então você está se envolvendo com Krishna, né? Não é essa sabedoria, esse conhecimento, essa adoração de outras coisas, entendeu? Tudo isso está sob o efeito das gunas, dos modos da natureza material. Então Krishna fala, você tem que adorar somente a mim, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, me adora, não adora nada mais. Ninguém, não adora pessoas,
Por mais que seja o estágio espiritual dessa pessoa avançada, você tem que entender que aquela pessoa apenas representa a energia da devoção dela a Deus, mas você não tem que adorar aquela pessoa, você não tem que adorar um mestre. Um mestre fala, você tem que adorar somente a Krishna, a Deus. E Krishna também fala, você tem que adorar somente a mim. Não que Krishna está te obrigando a adorá-lo, né? Mas porque você é uma parte integrante de Krishna, ao adorar Krishna, naturalmente você está purificando a sua energia, você está espiritualizando a sua vida quando você entra nesse processo de desejar amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Então isso é para o seu benefício. Deus, ele já é autossatisfeito, ele não precisa de ninguém lá tá puxando o saco dele não, adorando ele, ou ficar pedindo coisas. Porque Deus, ele está no seu coração, ele já sabe o ponto que você está dentro da sua evolução, nessa forma humana, de onde você veio, como você está caminhando, como você vai sair daqui, para onde você vai. Deus já sabe de tudo isso. De modo que não é complicado, você só precisa ter simplicidade na sua vida. Humildade. Reconheça que Krishna é Deus, que é o centro de tudo, tudo existe em Deus, Deus existe em tudo, e todas as diferenciações, e mundo espiritual, que é um mundo da potência interna de Deus, mundo material, que é um mundo da potência externa de Deus, tudo isso está vindo da onde? Está vindo de Krishna, né? E Krishna não tem causa. E você não vai entender isso com sua intelectualidade. Isso aí é revelado no seu coração, de uma forma intuitiva, de razão pura. Krishna, ele consegue mostrar para você. Mas para você fazer isso, você tem que estar tentando todos os dias intercambiar o seu amor, a sua atenção, o seu coração com Deus. Você tem que entender por que você está aqui nesse mundo, aqui agora, nessa forma humana. Por que você está ouvindo aqui essas palavras aqui com atenção? Por quê? Porque você quer sair fora dessa enrascada, dessa ilusão, desse véu, né, que se constitui nessa miscelânea de modos da natureza. Você tem que entender tudo isso, tem uma ciência que explica o que é, né, o que é a ilusão, o que é a realidade, o que nós temos que fazer nesse mundo para nos estabelecermos definitivamente nessa conexão com Deus, conforme Krishna está explicando aqui para Arjuna, né? Então, Krishna está falando, a forma que você está vendo aqui, Arjuna, agora que você me compreendeu, agora que eu revelei minha forma universal para você, agora que eu revelei o meu jeito de estar dentro aí do seu coração, nessa forma de Vishnu, e essa forma agora de Krishna, de dois braços, com essa pena de pavão, agora você está olhando para mim com os olhos transcendentais que eu te dei, eu estou te dando essa forma transcendental de você me ver revelado aqui na sua frente. Por quê? Porque Arjuna era amigo de Krishna. Então, Krishna colocou Arjuna em ilusão para falar o Bhagavad Gita, mas Arjuna sempre soube que Krishna é Deus, né? Então, você só vai poder ver Deus na hora que ele te der os olhos transcendentais. E para você ter os olhos transcendentais, você tem que se render a Deus, ou seja, você tem que ser o seu desejo maior. O propósito da sua vida tem que ser você estar sempre meditando em Krishna, fazendo ações para Krishna, buscando a sabedoria de Krishna, né? Meditando em Deus, cantando o nome de Krishna, e ter essa avidez, essa intenção sincera no seu coração, depositando toda a sua confiança no divino. Aí Krishna vai falar, é por esse meio que você vem a mim, né? Se chama serviço devocional, só quando você está usando a sua energia espiritual para manipular a energia material, nesse sentido de estar servindo sempre a Deus de uma maneira indesviável, porque é isso que você quer sair dessa forma humana, dessa vida material, voltar para o reino de Deus, para o mundo espiritual, Vaikuntha Lokadama, Vrindavana, está sempre junto com Deus na forma espiritual, que você é eternamente essa forma espiritual. Então é isso que, se você quer realmente isso, você tem que fazer por onde?
Não é ficar só buscando livrinho de escritura, falando, debatendo intelectualmente com os outros, que é assim, que não é assim, que é profecia X, profecia Y, semideus. E Krishna fala, não precisa de nada disso. Essa era de Kali Yuga era a melhor era, porque é só você ficar cantando o santo nome com essa disponibilidade de entendimento de que Krishna é Deus e que você quando canta Hare Krishna, você está pedindo a Krishna para ele se revelar para você, para te posicionar nesse mundo em serviço devocional, para te dar inteligência, compreensão daquilo que você sempre foi, sempre vai ser eternamente. Satityananda, Sat. Você é a existência eterna de Deus, parte integrante de Deus. Você sempre é um devoto puro de Deus. Só que agora você se identificou com esse corpo material, né? Essa foi a maior burrada, né, que nós fizemos. Então nós temos que nos desidentificarmos com esse corpo, sair fora desse eu acho que eu sou o corpo material, e ligado ao corpo material está tudo isso, todo o estudo, né, dos Vedas, considerando os Vedas, todos os estudos relativos a uma espiritualidade. Então você tem que estudar o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita, tudo aquilo que está relacionado diretamente com Deus. O Bhagavad Gita faz parte dos Vedas, né? Mas é isso que Krishna está mostrando aqui. Não fique estudando mais os Vedas, não perca seu tempo, a vida é muito curta. Estude o Bhagavad Gita, aceite as palavras de Krishna. E o Bhagavad Gita, toda a escritura é um pedido de Deus para você compreender que Ele é Deus e que você tem que se render a Ele. Né? Então ele fala que não fica fazendo, se você quer fazer alguma penitência, né? Faz a penitência de todo dia cantar o nome de Deus. Ou sacrifício, o ofício sagrado, sempre canta o santo nome de Deus, sempre lê o Bhagavad Gita, sempre ouve aulas de quem está falando de Krishna. Então essa é a penitência real, não é a penitência ficar fazendo auto-sacrifício, opção de regras e regulações, que aí você nem fica feliz, nada, você nem desfruta da vida material, nem da vida espiritual. Você se limita, assim, tantas regras e regulações, essas penitências pesadas. E Krishna não se agrada disso, certo? Então, se Krishna já está revelado, se Krishna está explicando que é só você se render a Ele com o coração, né, sincero, então faça isso. Você tem que ter certeza absoluta no seu coração de que é isso que você quer. E aí Krishna fala, essa é a forma. Então você vai começar a viver nesse mundo, a agir nesse mundo, a sentir, a pensar relacionado a Deus. Porque na hora da morte, você vai para o lugar, ou para a vibração dimensional, daquilo que você vibrou a vida inteira. Tá? E a morte pode acontecer no dia de amanhã. Então não fica andando no mesmo lugar, não fica especulando, filosofando. Krishna não está interessado nisso. Krishna ele quer o seu coração, ele quer o seu amor. E esse amor vai acontecer naturalmente, porque você é parte integrante dele, quando você começar a fazer a prática constante de estar sempre, né, relacionado com os tópicos, né, Krishna Katha. Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, onde tudo aquilo que está relacionado com Krishna é o que nós temos que fazer. Não tem problema quanto a isso. Você não precisa estar num templo, não precisa estar num lugar sagrado, né? Você tem que estar dentro do seu coração, observando isso. Onde você estiver, você faz um lugar sagrado. Quando você está cantando, ou quando você está conectado com coisas relacionadas a Deus, né? Compreende? Então, também, caridade, né? Então, você quer ser bom? Se ilumina. Se ilumina. Quer ser bom? Fica iluminado, vira um devoto de Deus, e aí sim você vai fazer caridade com o mundo, passando esse conhecimento para as outras pessoas, que Krishna fala, o devoto que me é mais querido é aquele que está passando esse conhecimento. Certo? Você passa o conhecimento, mas você não pode passar a sua iluminação, a sua autorrealização. Isso aí é individual. Mas eu estou falando aqui nessa aula aqui, o que você tem que fazer. Que foi, né, o que eu fiz,
E hoje eu sou um devoto de Krishna. Isso aí é alguma vantagem? A vantagem é que você não fica mais sofrendo, você não fica mais vivendo na ilusão do mundo. Você tira a associação com essa ilusão do corpo material, das dualidades, né, dos medos. Você sai do véu dos três modos da natureza material. Você conquista a bem-aventurança, a certeza de que tudo isso aqui é um teatro, é um jogo cósmico, né? Então isso é maravilhoso. Aí você consegue viver nesse mundo aqui de uma forma completamente consciente, equânime, equilibrada, em harmonia. Você fica com muita criatividade, com muita energia. Você está sempre de bom humor. Então isso aí é maravilhoso. Porque o que você manifesta através desse corpo e dessa mente é aquilo que você é na sintonia interna da sua consciência. Com o que você está vivendo agora a sua atenção? Sua consciência está conectada com o quê? Então você tem que se conectar com o Vasudeva, com a consciência suprema. E conectado com essa consciência suprema, você passa a usar esses instrumentos da sua vida, né? Corpo, mente, emoções, inteligência, né? O próprio ego, né? Material, você usa tudo a favor da sua libertação dessa existência material. Que na verdade você nunca esteve preso, né? Isso aí é o seu auto-engano. Maya significa aquilo que aparenta, mas não é. Porque quando você vê que tudo é Deus, quando você vê que tudo é Krishna, assim como Krishna mostrou a forma universal dele para Arjuna, então naturalmente você não se engana mais. Você está vendo da mesma forma que as pessoas que estão em ilusão, mas você não está em ilusão, porque você vê Krishna, porque você compreende isso. Mas as outras pessoas que não se rendem a Krishna, ou que têm muito conhecimento livresco de escritura, metafísica, né, física quântica, não pode ver Krishna por trás, a causa de todas as causas. E essa é a essência do Bhagavad Gita. Você tem uma essência que é fruto da essência suprema. Essencialmente, a sua vida eterna constitui em quê? Você caminhar em amor a Deus, aonde você estiver, seja no mundo material ou no mundo espiritual. Então não é um problema de lugar, é um problema de consciência. E agora, através dessa sabedoria que eu estou passando aqui para você, que é a sabedoria de Deus, você está obtendo conhecimento através da sua mente para ter a percepção, a sabedoria iluminada daquilo que você tem que fazer. Então faça. Viva em Deus. Compreenda que Deus está em você, você está em Deus, e que Deus, mesmo assim, é diferente de tudo, como a causa de todas as causas, como o Senhor Krishna. E aí sim você vai fazer a adoração a Krishna. Adoração significa adorar Deus, não adorar essa adoração que Krishna está falando aqui, esse tipo de adoração que as pessoas fazem com muito ritual, muito ritualística, né? Aí Krishna fala, não preciso disso, você só tem que estar comigo, é em amor. E aí eu vou acontecer na sua existência. É simples, mas você tem que fazer por onde, né? Eu não posso fazer por você, eu fiz por mim, tá? Nem um guru pode fazer por você, um mestre espiritual. Ele só pode te dar a informação. Mas você que tem que tomar atitude. O que você quer? Você compreendeu que você é um espírito, que você não é essa existência material, que você está aqui, mas você não é daqui, você é transcendental, você é do mundo espiritual. E que o mundo espiritual, o reino de Deus, já está aqui agora, porque você é parte do reino de Deus. Você é parte de Deus. Se você compreende isso e você fica consciente disso o tempo todo, e que Krishna é a causa de tudo isso, então você fica em consciência de Krishna. E essa consciência suprema é Vasudeva. Por isso a gente fala Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Então você também tem essa consciência de Vasudeva pequenininha, né? Consciência infinitesimal, que conectada com a consciência infinita, essa consciência infinitesimal, ela fica tão, vamos dizer assim, maior, que você consegue ver todo o universo de uma vez só. Krishna, ele permite, né? Permitiu a Arjuna, né, a ter essa visão relativa
de que o absoluto está por trás de tudo. E daí Arjuna imediatamente após essa visão, após ver Krishna, até após ter olhos transcendentais, ele naturalmente se rendeu a Krishna e e lutou lá na batalha de Kurukshetra, que era um plano daquele momento nesse planeta Terra para Krishna restabelecer a ordem espiritual e favorecer os devotos que estavam sendo impedidos pelos demônios de praticar a vida de amor a Deus, certo? Então, o verdadeiro templo da sua existência é o seu corpo, né? O verdadeiro templo é aqui, agora, em você, que você tem que fazer adoração a Deus. Agora, se porventura você vai no templo, onde tem as deidades, onde tem a associação de devotos, isso também é bom, mas você tem que estar com essa consciência. Não adianta eu ir num templo se eu não estou vivendo diariamente em amor e devoção por Deus. Então, essa é a adoração que Krishna quer. Krishna não está preocupado. O templo ele é útil, né, para as pessoas estarem lá e tem uma vibração do santo nome, da adoração. Vários templos espirituais que tiverem, né, no mundo são lugares que favorecem o seu pensamento de que existe um Deus, de que eu dependo de Deus de alguma forma, né? Mas Krishna fala, se você está comigo, então você está com Deus. E aí tudo na sua vida você cocria com Deus facilmente, tanto em níveis materiais, emocionais, psicológicos. Você passa a ser um co-criador maravilhoso nesse mundo e os seus problemas acabaram, né? Tabajara Suprema, não tinha aquela propaganda? Lojas Tabajara, né? Tabajara Supremo, né? Krishna oferece todas as soluções. Nada vai faltar ao meu devoto, diz o Senhor Krishna. Porque se você tem Krishna, se você tem o amor a Krishna, você tem tudo. Você tem tudo, porque tudo é Krishna. Se você tem Krishna, você tem tudo. Então, qual é o problema? Qual é a preocupação? Por que você não se rende logo a Krishna? Por que você fica enrolando, né, em várias encarnações? Então, agora está aqui o Bhagavad Gita, está o santo nome de Deus. Cante, né? Cante, seja feliz, desperte a sua espiritualidade, ok? Então eu faço a minha parte, todo dia eu canto, todo dia eu leio, eu tento fazer uma aula, eu tento vibrar positivamente para o mundo, porque eu entendo que tudo é em Deus, eu estou feliz porque eu estou vivendo em Deus e Deus está vivendo em mim, né? A respiração, o corpo caminhando nesse mundo, a mente pensando, a inteligência iluminando tudo, né? No discernimento. Então tudo é ação de Deus e você está interagindo com isso o tempo todo, a cada momento, né? Dentro do eterno não tem essa coisa de tempo, de momento, de instante, de presente, de agora. Tudo é o eterno. Isso aí você vai conseguir entender só quando Krishna se revelar para você, porque você quer que Krishna se revele para você. Então, se você quer realmente realizar Deus no seu coração, você tem que se render a Deus, você tem que depositar a sua energia do coração para Ele. Isso se chama amor, se chama serviço devocional. E aí, através dessa prática constante, né, você vai se desapegando do mundo, da ilusão, dos brinquedos materiais que antes você achava que tinha muita importância, você se estabelece nos pés de lótus de Krishna, realiza Krishna e é isso, não tem mistério, né? Não tem mistério. O mistério é quando você quer descobrir Deus através da mente, né, da especulação, tal, e não é assim. Então, Krishna fala só através do serviço devocional indivíduo, ou seja, através da ocupação amorosa, sem divisões. Quando você fica sempre com Krishna, o mundo pode estar pegando fogo, o mundo pode estar bom, não importa. O que importa é que o seu mundo, a sua expressão de mundo pessoal tem que ser relativa a você estar sempre caminhando com Deus nesse mundo e tentando passar esse conhecimento para as outras pessoas, sem estar interessado se a pessoa está te elogiando, está te criticando, né? Se fica te chamando de qualquer nome aí, de doido. Não, fique em Krishna. Né? Krishna falou no Bhagavad Gita e eu posso falar isso porque eu tenho uma realização interna. E daí Krishna também me potencializa para falar algumas coisas. Mas o que eu estou falando aqui é o quê? Eu estou repetindo o que Krishna falou.
só colocando a minha energia de realização, para que vocês possam ficar assim, empolgados, né, a tomar a atitude de realmente se render a Deus o quanto antes, porque a vida está passando aí. Não é para você ficar vivendo só em entretenimento material, viver com a mente em outras coisas, tem que ficar com a mente fixa em Krishna. E aí você vai formar o canal, a possibilidade interna de Krishna se revelar para você, porque é o que você está querendo. Então, Krishna, ele se manifesta, né? Ele diz no Bhagavad Gita, eu me revelo proporcionalmente à rendição da pessoa. Se você se rende a Krishna totalmente, então Krishna ele vai se revelar totalmente para você. Agora, se você é meia boca, você está com Krishna, mas você também quer desfrutar do mundo material da ilusão, né? De uma forma a não colocar muito a sua energia para Deus, mas entendi, né? Meia boca, morna. Então, Krishna ele vai se revelar só um pouquinho para você. Então, o ideal é isso. Renda-se, amai a Deus sobre todas as coisas. Renda-se completamente a Ele e deixa Ele agir na sua vida. Porque tudo é Deus, você também é parte de Deus. E só assim você vai ser feliz realmente e bem-aventurado. Ok? Um beijo no coração, esse verso é maravilhoso, né? Que vai dar um entendimento mais profundo de como devemos nos posicionar nessa existência sem tantas ações, né, externas e sem tanto conhecimento que não tem nada a ver com Krishna. Conhecimento tem que ser direto com Krishna, só Krishna, adorar Krishna. Caridade para Krishna, que você dá o seu tempo, a sua energia para Krishna. E depois Krishna começa a te agir através de você e você passa a fazer tudo o que você tem que fazer nesse mundo. Ok? Beijo no coração, vamos lá, vamos cantar para ser feliz. Beijo, 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 amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!